Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia aqui no canal Papo Amigo, nos estúdios da Vox TV. Por que eu falo estúdios da Vox TV? Porque é um lugar abençoado, um lugar que eu gosto pra caramba, energia boa, gente do bem. Tem a Rádio Vox aqui, tem a Vox TV, estamos montando outro estúdio, tem uma estrutura maravilhosa e está transmitindo diretamente para o nosso canal no YouTube, canal Papo Amigo, Informação Reflexão, hoje no modelo podcast. Eu tô aqui com o meu amigo, o Cérebro, quer dizer, o Márcio, né? Porque a gente tem uma amizade aqui, o Pink e o Cérebro, né? Vocês acho que não conhecem. E tô com o meu grande amigo aqui, o Fernando também dos Reis aqui, uma pessoa incrível e que vai estar na sexta-feira no canal Papo Amigo, né? Falando sobre Maquiavel. Tenho certeza que essa entrevista vai ser maravilhosa, né? Porque hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira, né? No canal Papo Amigo, hoje é terça-feira. Então, para você que está vendo, que está assistindo, está compartilhando aí, vamos falar hoje sobre situações, gente, que está realmente mexendo com o mundo. Acontece um negócio na Venezuela, mexe com a macroeconomia. Acontece um negócio na Inglaterra, mexe com a macroeconomia. Acontece um negócio na França, mexe com a macroeconomia. Os Estados Unidos quer agora colocar lá um 51º estado norte-americano, lá que é um país que fica ali no gelo, na parte norte do planeta. Tá tudo mexendo com a economia. Então, a macroeconomia tá mexendo com a parte imobiliária. E a pessoa especialista para isso, que é meu amigo, meu irmão, que é o Márcio Cortes. Márcio Cortes, ele está aqui hoje para falar exatamente sobre isso, a macroeconomia e o impacto que isso acontece no ramo imobiliário, no mercado imobiliário. Estou errado, Márcio? Estou errado ou não? Não. Bom, olá, tudo bem, gente? Fernando, prazer te conhecer. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque assim, a gente vê os estados diferentes de empresas. Na verdade, eles são empresas iguais. Tá? Então, a competitividade hoje ela é mundial. E aí você tem que enxergar os estados como se fossem empresas. Fazer esse paralelo para que a gente possa ir, né, cada vez mais como faz uma pesquisa acadêmica, delimitando o tema para chegar na parte do imóvel, que é o que as pessoas mais querem hoje, né? Comprar um imóvel. Tem aí algumas questões governamentais que atingiram maior número de imóveis com taxas menores. Vamos falar um pouco sobre isso. Macroeconomia, como o mercado imobiliário reage. O conceito de casa própria, apartamento próprio, uma propriedade, isso é uma coisa antiga, desde quando eu era criança. Eu me lembro que eu vi o comercial, o sonho da casa própria. Isso vem da Idade Média, meu amigo. Loucura, né? Como é que é isso? Quer dizer, o prazer de ter um imóvel é uma sensação de identidade, é uma sensação de que você realmente pertence àquele lugar. Seria mais ou menos isso? É uma reflexão, não é uma pergunta. Não, tranquilo. Mas aí se você pegar na psicologia, a pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow. É o básico. A primeira coisa que é a base é a segurança. Quando você tem o seu lugar de morada, não só a definitiva, né? Mas a morada em vida, você tem a segurança de que você está partindo para o caminho certo. Tá? Como a gente vive num país em que a renda per capita é muito baixa e cada vez mais o nosso dinheiro não está valendo nada perante ao mundo, faz com que seja caro e difícil de ter. Uma das coisas que mais tem hoje é pegar a região de Grande São Paulo e Grande Campinas. Sim. O último dado que eu vi, tinham 7 milhões de pessoas que têm crédito e querem comprar um imóvel. Nesse mesmo período, não tinha 1 milhão de unidades para serem entregues. Então sempre há uma defasagem muito grande. Por quê? Porque o nosso crédito é ruim para as construtoras menores, né? E que atendem cidades menores, e aí você vai fazendo um efeito cascata. Quanto mais difícil é ter dinheiro para construir, mais difícil é ter os prédios novos, mais difícil é você aumentar a oferta de imóvel, o que torna o imóvel mais caro. Por quê? Oferta e demanda. Sim. Se você tem uma demanda reprimida, e você faz. E aí, nos bancos também fazem a mesma coisa. Quando você tem uma oferta reprimida, como é que você faz para lidar com aquilo? Aí na questão é capacidade de crédito, de juros.
Então, como é que faz para ter o dinheiro para comprar o imóvel? Você sabe que eu tenho uma memória emocional muito forte, graças a Deus. E ela vem sendo cada vez melhorada com o passar dos anos, por incrível que pareça. Quanto mais eu estou tendo mais idade, mais eu estou sentindo que a minha memória emocional está fortalecendo. Então eu consigo lembrar mais coisas no dia a dia também, utilizando cada vez mais a minha memória emocional. Isso é normal. Se é que eu posso usar esse tipo de referência. É né? a cultura da nostalgia, tá? Não, mas assim, por exemplo, eu estou aqui conversando com você. De repente, eu estou criando memórias emocionais aqui dentro do assunto que você está falando. Daqui 10 anos eu vou lembrar como se fosse hoje. Entendi. Mesmo com 64 anos. Eu estou sentindo que cada vez mais a minha memória está ficando melhor. Eu estou conseguindo memorizar as coisas com mais facilidade. É engraçado isso, né? Até eu me assusto um pouco. E você acabou de me lembrar, essa questão da oferta e procura, de um capítulo num programa de humor da Rede Globo. Isso tem 40, 50 anos ou mais. Chamava Satiricon. Dos anos 70. Anos 1970, e eu me lembro que era assim, num quadro, 2 homens num bar, num restaurante, depois do trabalho, 2 homens que compravam e vendiam joias. Aí um chega assim e fala assim, amigo, eu tenho aqui uma oferta incrível, eu tenho aqui um diamante especial, toma. O outro olha assim e fala assim, nossa, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ele olha e fala assim, olha, esse diamante aqui é muito bom, eu te pago 10 mil reais. Daí ele chegou e tá aqui o diamante, eu te pago 10 mil reais. Entregou o diamante pro rapaz. Aí o cara que vendeu falou, não, pera lá, você pagou muito rápido, deixa eu pegar aqui, deixa eu olhar melhor. Não, 10 mil reais não, esse diamante vale muito mais, eu te pago 15 mil reais. Aí o cara falou assim, então eu vendo. Aí o cara falou assim, não, agora que eu te vendi, pera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. Não, agora pensando bem, esse diamante aqui é muito bom, é sensacional. Ele vale 20 mil reais. Aí passa o garçom, vê os dois ali, né, trocando de mão o diamante e tal. Falou, vocês querem comer alguma coisa? Falou, não. A gente agora não quer ser interrompido, que nós estamos gerando um grande negócio. Ou seja, aquela piada na época, que foi uma piada, que foi muito bem feita, eu pensei, falei, não, pera lá, tem alguma coisa errada aí. Não fecha. Isso ficou num registro emocional. Hoje, eu fico pensando, trazendo para a nossa realidade, no século XXI, 2026, trazendo para a nossa realidade, o que aconteceu naquele quadro, que seria um quadro de humor, foi o que eu chamo de uma especulação exagerada. Sim. Hoje você tem imóveis que custam milhões, porque ele está num lugar supostamente privilegiado. Mas se você sair para uma cidade em lugares que não são supostamente privilegiados, você vai comprar um terreno por um valor extremamente acessível. A pergunta é, não seria interessante criar cooperativas para comprar e vender imóveis, comprar e fazer imóveis, para os custos, digamos assim, se tornarem viáveis para as famílias do povo brasileiro, que tanto sofre com pagamento, com juros e tudo mais? Tudo bem, uma coisa que seria viável se nós tivéssemos uma estrutura de capital que fosse viável ser feita. Tá. O custo do dinheiro no Brasil é muito caro. O custo, né? O custo do dinheiro. E aí a gente até para trazer o tema, trazendo a macroeconomia. Por que os juros do Brasil é tão alto? Porque a gente depende de capital externo. Tá? Então o Estado tem, vamos falar em valores hipotéticos, 1 milhão de arrecadação. Só que necessariamente só para ele se custear, ele gaste 1,5 milhão. Tudo bem? Então ele precisa de 500 mil reais, logicamente estou falando valores hipotéticos aqui, para se custear. Fora as responsabilidades sociais como Estado, que a característica de países latinos como o nosso, como a França, como a Espanha, em que o Estado participa muito das decisões das pessoas. Sim. Isso também custa. O SUS custa caro. Aí você tem, além de tudo, aí falando de Brasil, por exemplo, você tem uma estrutura de capital em que você, do seu orçamento, necessariamente, você tem que gastar 30% com educação, 30% com saúde. Sim. Só aí você já prendeu 60% de todo o seu custo para preencher, né? Então, lógico, eu estou falando aqui valores hipotéticos, mas gira em torno disso. Então você prende o seu dinheiro em coisas que, por exemplo, eu talvez com 20% eu consiga atender com tudo que precisa na saúde. Sim. Por exemplo. Sim. E aí
O Estado não, ele tem que gastar esses outros 10% porque é lei. E aí é uma questão de estrutura. Aí, essa competitividade baixa do Brasil, que você depende de capital externo, você tem que fazer como? Qual é a base do mundo em termos econômicos? Os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos, que geralmente têm juros perto de zero anuais, né? 1%, perto disso. Tá. Eu preciso ganhar mais dinheiro, então eu vou pagar 15 na Selic do Brasil, agora está em 13,75, se não me engano. E por quê? Porque esse spread, que é o tal do spread bancário, né? É o ganho que eu vou ter. Só que quanto maior a taxa, maior o risco. Ah, tá. Por quê? Por que o Brasil precisa do capital externo? Ele jogar a taxa lá em cima. Porque ele precisa do dinheiro para fazer rodar aqui internamente. E só que para ele atrair esse dinheiro, ele tem que pagar mais. Pagar um juros maior. Sim. Eu chego para você e falo assim, Estados Unidos, eu preciso de 100 bilhões de dólares. Daqui um ano eu vou te pagar 115 bilhões de dólares, seria isso? 15%, Exato. é isso? Exato. Aí eu chego aqui no Brasil, coloco 100 bilhões de dólares aqui, aí eu cobro do povo brasileiro 250 bilhões de dólares. Quer dizer, meto uma taxa... Isso, Não, aí a gente vai entrar numa celeuma que não vale a pena. Tá, mas assim, a questão, isso no conceito macroeconomia. Mas, por exemplo, por que, então, que um apartamento localizado num bairro nobre da cidade de São Paulo, ou uma casa, custa 10 milhões de reais, por exemplo, e essa mesma casa, se fosse numa cidade a 300, 600, 700 quilômetros de São Paulo, numa cidade do interior com 50, 100 mil habitantes, essa casa poderia, em vez de valer 10 milhões de reais, ela poderia valer, sei lá, 100 mil reais. Por que ou 500 mil reais? Quer dizer, por que existe isso? Porque, por que acontece de num lugar considerado nobre na cidade de São Paulo, por que existe essa coisa? É por causa do quê? De demanda, propaganda? O que seria isso? Especulação? Vamos lá. Tem especulação, sempre tem. Tá. Mas o conceito básico, Saulão, é muito simples. Se gera renda aqui em São Paulo. Tá. Tudo bem? Tá. Essa cidade a 700 quilômetros daqui consegue gerar a mesma renda? Não. Por que o imóvel lá é mais barato? Entendi, para chamar a gente para lá. Não é nem para chamar, porque a pessoa não vai ter dinheiro para pagar. É oferta e demanda. A oferta e a demanda. Oferta e demanda sempre é pura. oferta e demanda. Então, e aí, por exemplo, eu sou um consultor financeiro focado em crédito imobiliário. Tudo bem? Tá. Tanto com imóvel com garantia, quanto para fazer a aquisição do seu imóvel para moradia. Né? E eu posso dizer de cadeira. Tudo vai depender de onde está localizado. Por quê? A liquidez de um imóvel, por exemplo, quando você vai dar um imóvel em garantia para conseguir levantar um dinheiro, você tem um imóvel quitado normalmente, a depender da instituição você ainda consegue que ele não seja quitado. Você pega esse dinheiro... mas quanto é que eu vou pagar de juros? Aqui em Santo André, a taxa vai ser mais alta que em São Paulo. Mas por quê? Tem muito mais gente procurando imóvel em São Paulo do que em Santo André. Boa, entendi. E aí, por quê? A liquidez do meu imóvel lá vai ser maior do que aqui, numa possível retomada. Porque eu preciso pegar o dinheiro e devolver para quem me pegou. Então, até voltando aqui ao tema que eu estava, o Estado pega o dinheiro para fazer as coisas girar, certo? Agora vamos falar no mercado imobiliário. O banco pega o dinheiro da sua poupança e, por lei, lembra aquela coisa de orçamento que eu estava falando? 65% do que está em poupança tem que ir para crédito imobiliário. Ponto. Olha que loucura. Outros 30% ficam parados numa coisa que a gente chama de compulsório, que é para sustentar o sistema. E só 5% que o banco pode fazer o que quiser com o dinheiro. Por que o empréstimo pessoal é tão caro? Por causa disso. Ele só tem 5% da grana que você deixou lá. Na crédito de poupança. Tá? E aí, por exemplo, aí fazendo de novo graus de comparação. Uma poupança rende muito menos que uma renda fixa, certo? Certo. Perfeito. Hoje o acesso à informação é muito grande. Bancos digitais, a caixinha do Nubank, independente do banco. Você tem lá a PagBank, que oferece tanto por cento do CDI e tal. É muito mais. Então, você tem dinheiro em poupança? Não.
Se o mercado imobiliário ele vem da poupança necessariamente, com a demanda sempre exigente na questão do número de imóveis que eu citei há pouco, a conta nunca vai bater. Não sei E nem- aí veio, aí só para eu terminar essa aula, desculpa. Não. Aí veio essas mudanças do Minha Casa Minha Vida e também a mudança do governo liberar esse compulsório da poupança para gerar mais dinheiro mais barato do mercado. Aí só para terminar, Não, por favor. para concluir. O custo do dinheiro da poupança é 6,17 ao ano mais taxa referencial. Tudo bem? Tá. Vamos 6,17. 6,17. Porque é 0,5% ao mês, é o teto, e aí só que com juros compostos tem esse 0,17, tá? Tá. Vamos para simplificar. O custo do dinheiro seria 6,17 mais ou menos 1% de tesouraria, que é ter pessoal para manejar, não sei o quê. Então vamos falar que o custo do banco, só para facilitar, seria 7,20%. Nossa. 7,20%. Se ele te vende a 11, a 10, ele está ganhando 2,80. Só que detalhe, 2,80 depois de 35 anos. Ah, entendi. Tá bom? Entendi. Ele vai querer te emprestar esse dinheiro facinho? Porque Não. ele vai ganhar pouco. É. Não. Então aí é mais encrudecedor que a gente fala, né? É mais difícil e mais criterioso você ter o acesso ao crédito imobiliário. Nossa. E é por isso que vai dificultando. Então, por que o banco tem que fazer isso? Porque ele tem que sobreviver. A grana dele vem disso, do spread bancário. Só que todo mundo pensa no spread bancário igual ao do empréstimo pessoal, que realmente é grande. Lembra a história do risco maior? Sim. É muito mais arriscado você emprestar dinheiro para o Brasil do que para os Estados Unidos. Estou falando em teoria. Tá? Aí também vem as outras questões de não ter segurança jurídica, dependendo da situação. Aí a gente vai entrar em umas outras dilemas que não cabem aqui. Sim. Tá? Sim. E aí isso tudo vai fazendo a imagem do Brasil piorar, e aí eu tenho que oferecer mais dinheiro para que esse dinheiro venha. É uma loucura, quer dizer, é o que eu brinco, né? Eu tava conversando isso com o Fernando, é o que eu falo sempre. É um jogo de xadrez com regras de pôquer, quer dizer, você tá olhando o jogo na tua cara, mas em alguns momentos o sistema vai blefar ou vai fazer alguma coisa. Eu não falo nem pôquer, tá? Né? Porque assim, pôquer você trabalha ali com quadros fechados. Ah. Você tem 5 cartas, vai ter a virada, um flash e tal, a 2 ás, o par de reis, eu não entendo das regras, Tá. mas só para dizer. Só que aí você limita, né? Você está limitado ali a um número X de possibilidades. Tá. No mundo real, você não tem essa previsibilidade. Quer dizer, não, eu falei assim, é um jogo de xadrez com regras de pôquer, ou seja, em algum momento você está olhando o jogo aberto, que seria um jogo de xadrez, mas em algum momento alguém vai blefar e consegue blefar, porque o outro não está percebendo a enrascada que ele está se metendo. Mas não é Não sei. questão de blefe nesse caso. Não. Porque assim, o que o Márcio está trazendo é uma questão de oferta e demanda, seja pelo imóvel ou seja pelo dinheiro. Oferta Exato. e demanda. Exato. Oferta e demanda. Vê, quanto mais pessoas procuram o mesmo imóvel, mais caro ele se fica, Mas, torna. cara, ele fica. Só que aí tem a limitação do dinheiro. Aí quanto mais pessoas procuram o mesmo dinheiro, mais caro ele fica. Então, dentro da macroeconomia, eu posso usar o termo que eu também posso comprar dinheiro. Sim. Sim. Né? Posso usar esse termo. O banco nada mais é do que uma fábrica de dinheiro. Aí ele compra e vende dinheiro. É o negócio dele. Ele gente. É um negócio. Se você quiser. Eu sou muito ingênuo, gente. Meu se Deus você, do se céu. você quiser fazer uma anedota, como diria o meu pai, é uma fábrica, literalmente, de dinheiro. De dinheiro. Só né? que aí você tem as regras. Assim como na macroeconomia você tem as regras, por exemplo, da Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil, do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, as regras da União Europeia, as regras do Japão, as regras da China, que hoje é um player absurdamente Preocupante. Agressivo. Não, agressivo. agressivo, porque só de tamanho e capacidade ele tem, e o Estado determina muita coisa da vida das pessoas, então é uma coisa um pouco mais fechada. Então você tem um poder que você não tem tanta liberdade, em tese, tá? Tudo que eu falo aqui é em tese, não que eu defenda A ou B. E não é para ficar em cima do muro, não. A questão é que tem que ser analisado com uma profundidade muito maior. De maneira né? profissional, Você claro. pega, o Maquiavel fala, só o príncipe Maquiavel responde tudo. Não responde.
Príncipe Maquiavel é uma obra do Maquiavel, aproveitando do Fernando aqui. Sim. Tem todo um contexto. Você tem uma PAC, você tem um monte de coisa dentro do Maquiavel que você pode conversar. Mas não é uma coisa só que define nada. Que é isso que a coisa que mais deixa a gente perturbado na hora de explicar alguma coisa para alguém é... então isso é isso? Depende. Por que depende? Cara, vamos falar de contexto? Você falou uma vez uma coisa que me deixou impressionado. Quando o Donald Trump ganhou a mais recente eleição, parece que os Estados Unidos tinham uma dívida de 38 trilhões de dólares. Vamos falar 40 trilhões, né? Ainda bem que eles têm. Aí você falou exatamente isso. Ainda bem que eles têm uma dívida de 40 trilhões de dólares. Mas isso não quebra os Estados Unidos? Mas então o mundo deve 200 trilhões para ele. Não é isso. Não é isso. Que para você fortalecer o dólar... como moeda mundial, sim, né? O BRICS tentou criar uma moeda de... Meu Deus do céu. Você tem... A questão é o seguinte, o dólar é a referência do mundo, então é bilhões de dólares. Por quê? Porque os Estados Unidos devem pra caramba, então tudo ele vai pagar em dólar. Tá. Aí o dólar vira referência. E para ele ser a moeda do mundo, ele tem que ter essa dívida. Exato, por isso que eu falo. Entendeu? E tá tudo bem. Porque assim, ele deve 40, mas ele gera muito mais do que isso. Nossa, né? Que loucura. Entendeu? Ele gera muito mais do que isso. Ou seja, ele tem muitas coisas que a gente escuta falar que eu como jornalista eu posso dizer, o que é um superávit primário? O que é... Então assim, as pessoas têm que começar a entender o contexto das coisas, o que significa. E não é uma informação isolada que vai fazer. Voltando para imóvel, por exemplo. Mas por que o valor daquele imóvel é esse? Vamos lá? 600 mil reais hoje. Representam quantos de 10 anos atrás? Entendi. Por quê? Porque o dinheiro ao longo do tempo ele tem valores diferentes. Representa, sei lá, 100 mil reais de 10 Por exemplo. Tá. Aí eu sempre faço... A gente fala em números muito grandes. Vamos falar de um número mais simples? Quanto custava uma caixa de uva 10 anos atrás? Era o que? R$2, R$3, sei lá. E hoje custa o quê? 12, 15? 10 reais hoje é 30, né? Uma coisa assim. Se eu te falar que o que custa hoje é exatamente a mesma coisa que custava 10 anos atrás... entendi. Ou seja, 15 reais hoje representam 2, 3 reais de 10 anos atrás. Sim. Lógico que estamos falando só em conceitos. Não, por favor, não se fixem nos números. Sim. A questão aqui é o conceito. Então... Na hora de você comprar um imóvel, por exemplo, de cada 10 imóveis que são comprados, 8 são com financiamento. De cada 10 imóveis, 8 são com financiamento. Meu Deus. Ou seja, é uma dívida grande. Só que qual é o passível devedor duvidoso de um crédito imobiliário? Nossa, putz, como eu gosto de falar coisa chata. Tipo, quanto nego que não paga? Pronto, vamos falar mais fácil. Desculpa, nego, né? Quantas pessoas não pagam? Quantas pessoas não pagam isso? Nem 2%. Meu Deus. Então é muito baixo o nível de devedor, normalmente das carteiras. E estou falando dos bancos privados. Da Caixa, como atua com pessoas de mais baixa renda, em que a empregabilidade, que a macroeconomia faz com que aumente ou diminua, é um pouco mais sensível. Então esse PDD é um pouquinho maior para a Caixa Econômica Federal. Então 98% pagam. Né? Que legal. Fico contente em saber disso. E assim... Quem é CLT ou quem faz o planejamento financeiro, normalmente, segundo os dados da Secov e também, se não me engano, da ABCIP, que são organizações tanto de imóveis quanto de bancos, vamos falar assim, elas falam que em 7 a 8 anos a pessoa geralmente quita o apartamento dela. Você tocou num assunto que me chama a atenção e eu vou jogar aqui uma reflexão para vocês dois, para o Fernando e para você, Márcio. Saúde financeira é uma questão de atitude e planejamento, então? Será que é isso? Saúde financeira é uma questão de atitude e planejamento? Não, é uma questão de educação. Educação mesmo, na cara dura. Educação. Mas educação no sentido que a gente não tem educação financeira mesmo. A gente não tem ideia. Não tem. As pessoas, assim, o que eu falei até agora, qualquer um que estudou administração vai falar isso. Eu vi na primeira aula do primeiro semestre da faculdade de administração. É o básico do básico do básico. Isso é o básico do básico do básico. Certo. Se isso é o básico do básico do básico e só 5% da população entendeu... Um abraço, né? Como é que eu vou falar que o problema... é o conceito se a pessoa nem sabe entender o conceito? Esse é um ponto crítico, né? Porque...
E assim, e a gente vive uma época, só desculpa, Fernando, te cortei, perdão, mas a gente vive uma época de muita desinformação pelo excesso de informação. Por quê? Hoje, para você reter e é isso que a métrica do Instagram, para saber que se aquele post vale a pena ou não, você sabia que ele é analisado praticamente só os 3 primeiros segundos? Meu Deus, não sabia disso não. Por causa disso, obrigado, Luca da REC, pela dica, que é o gerente de marketing lá da empresa que eu trabalho. Ele que me deu essa ideia, ele que me deu isso. Porque assim, se em 3 segundos você não chamou a atenção daquela pessoa, ele vai fazer assim, ó. Pronto. E aí o teu alcance vai diminuindo. Qual é esse conceito? Por que eu estou usando isso como exemplo? É a mesma forma, quando você vai falar de imóvel para comprar o imóvel, a pessoa não faz ideia. Ela vai atrás do imóvel sem saber se ela vai ter renda para comprar. Aí você fala, gente, de cada 10 clientes que eu tenho, 11 me perguntam. Ah, mas olha, ele viu o imóvel tal. Eu falo, você viu a capacidade de crédito dele antes de mostrar o imóvel? Não. Porque aí a gente tem uma dicotomia entre o sonho e a realidade. Ele vai atrás do sonho sem saber se é possível. Nossa. Por falta de educação. Simples e pura e simples assim. Tanto a educação dos profissionais que trabalham que são os meus clientes, que são os corretores, as assessorias, as construtoras, que querem vender a qualquer custo, e tudo bem, todo mundo só ganha se vender, então tá ok. Mas ao mesmo tempo também tem uma cultura de, é caro, não vai ser possível, porque nananana. Aí uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, e é um salário que nem 5% da população brasileira ganha, vai lá e quer comprar um imóvel de 800 mil reais. Eu não dou risada porque eu entro nesse contexto de falar, peraí, né? Eu respeito desculpa o termo, eu respeito a ignorância da sociedade na hora de lidar com isso. Uma conta cabeça, se eu tenho uma renda mensal de 10 mil reais por mês, são 120 mil reais por ano. Se eu tenho um custo mensal de 5 mil reais, eu consigo economizar, colocar na poupança 5 mil reais por mês, que seriam 60 mil reais por ano. Em 10 anos, 600 mil reais, que é o que daria para eu comprar um imóvel em torno de 600 mil reais, se eu fizer essa conta bruta, digamos assim. Sim, mas só que você está comparando os 600 mil reais de 10 anos atrás, esses 600 mil reais representam 100 mil daqui a 10 anos. Tá. Que aí é o poder de compra que a gente perde, porque o nosso dinheiro está valendo menos. Exato. Meu Deus do céu. Por causa da questão macroeconômica. E aí, independente do governo, de Bolsonaro, de Lula, de quem for, a dívida para o Estado se manter é muito alta. Muito alta. E aí você tem as políticas, e aí a gente pode fazer a associação com o tarifaço do Trump, pode fazer a questão de não poder vender carne para a França, por exemplo, que teve uma coisa que aconteceu assim. Então, assim, tudo isso está relacionado. Mas a gente tem que pensar uma outra coisa, Vesaulo. O exemplo que você deu, matematicamente, tem explicação bacana, mas a realidade não acontece. Certo. Porque se quem ganha 10 conseguisse economizar 5, a gente não tinha um problema de falta de educação financeira. Falta de educação financeira. O Brasil financeira. é um dos países mais endividados. Então, a realidade é que quem ganha 10 gasta 11, 12 colocando no cartão e empurrando dívida para frente. Meu Deus do céu. Isso que você deu de exemplo funciona, legal, mas não é a realidade. Não. É o oposto. Exato. O endividamento das pessoas, por exemplo, o Banco Santander agora, eu trabalho com 8 bancos diferentes, entre eles o Santander, Caixa e tal. O Santander deu como um diferencial competitivo para pessoas que têm bom score. Score é classificação de crédito. Tá. Bom score dentro do banco não tem nada a ver com o 1000 do Serasa, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tá. Serasa é uma coisa, banco é outra. Ele deu essa oportunidade para essas pessoas específicas, segmentadas, de ter 40% da renda comprometida. Olha que loucura. Normalmente são 30. Ou seja, 1/3 da renda, tá? Porque você pode falar 30% da bruta ou 35% da líquida. Geralmente, para a gente facilitar só para a questão de explicação,
Por exemplo, os 10 mil reais por mês, a pessoa pode ter uma parcela de 3 mil. No máximo. No máximo. Só que é 3 mil com o carro, com a casa, com o gato, com o cachorro, com a galinha. Com tudo. Com tudo. Deu para entender? E é essa restrição que fez o negócio no Brasil não estourar como estourou nos Estados Unidos em 2008. E aí você tem outras questões também, da alienação fiduciária em 1997, quando foi criado e tudo mais. Aí tem... Aí quando eu falar especificamente só de imóvel, eu posso destrinchar várias outras coisas. Mas tudo isso faz com que o dinheiro no Brasil seja caro, só que ao mesmo tempo hoje, gente, é muito fácil fazer um financiamento imobiliário. Você sabe o que me assusta, Fernando? Sabe o que me assusta, Márcio? É o seguinte, você ouvinte aqui do Papo Amigo, é o seguinte. Eu tenho um exercício que eu venho fazendo já há um ano, que é uma ideia, que eu vou transformar isso num projeto, chama Limpando o Lixo, Limpando a Cidade, Limpando a Vida. Que é o seguinte, informações que eu colhi no ano passado, há um ano e meio, um pouco mais, um pouco menos, cerca de 40% do lixo recolhido para reciclagem volta para o lixão, porque ele está contaminado. Então, de cada 100 toneladas de lixo que vai para reciclagem, 40% volta para o lixão porque está contaminado. Então, exemplo simples que eu já falei várias vezes e vou falar muitas vezes na vida. Imagina no estado de São Paulo, 40 milhões de pessoas dividido por 4, seriam 10 milhões de pessoas, 10 milhões de famílias, pai, mãe, 2 filhos. Imagina 10 milhões de casas, moradias, onde em algum lugar lá no armário da cozinha tem 1 ou 2 quilos de panela de alumínio parado ali fazendo não sei o que. Traça, sei lá, teia de aranha, não sei o que. Então nós estamos falando em torno de 3 a 5 reais o quilo daquele alumínio parado. Então 10 milhões de famílias seriam 10 milhões de quilos. A 3 reais o quilo são 30 milhões de reais parado. Além disso, o desperdício no lixo brasileiro. O desperdício é muito. Então para cada R$1.000 que eu compro, eu invisto numa compra, 20, 30% eu acabo jogando no lixo. Todo esse dinheiro que é, digamos assim, extremamente mal utilizado, administrado, poderia estar na carteira de poupança. Poderia estar investindo em possíveis soluções. Eu sei que eu estou sendo romântico, mas... Não, a questão não é romântico. Ingênuo até, mas... Ingênuo talvez. Mas é uma questão de disciplina mesmo. Tudo bem, mas aí você está entendendo que você está falando, criando um sistema. Para a pessoa entender, olha, eu vou administrar melhor o meu dinheiro, o meu custo, o meu gasto, em 10, 20, 30 anos eu consigo realizar o meu sonho. Então você está falando de o input, processo e output. Opa, legal. Certo? Tá. Beleza, focado numa situação com alguns dados. Certo. Os bancos fazem a mesma coisa para saber se você pode ou não comprar. Ah, entendi. Tá ok? Só que aí, por exemplo, as pessoas falam, é muito difícil fazer financiamento imobiliário. Fernando, você já comprou carro financiado? Carro financiado não. Mas você sabe como faz o processo de financiamento de carro? Não faço ideia, mas eu imagino que é mais complexo do que o... Se eu te falar que é só você ir na concessionária e você faz. Você preenche os seus dados e você tem a informação. Tá bom. Todo mundo me pergunta qual que é o meu trabalho. Meu trabalho são 2. Gerenciar expectativas das partes e gerenciar a informação. O dinheiro é consequência, não é causa. Então vamos lá. E é tão simples quanto você vai numa concessionária, preenche uma fichinha, e aí esse preencher a fichinha pode ser online, pode ser no papel, que aí é o sistema, que eu não vou entrar nesse mérito agora, tá ok? Apesar que eu trabalho numa empresa muito tecnológica. Você pega a ficha cadastral e sobe para os bancos. Em minutos, você tem a resposta. Se pode ou se não pode. Comigo, por exemplo, você tem de 4 bancos imediatamente. E de uma vez só, 4 bancos te respondem. O seu crédito imobiliário pode ser mais fácil ou pode ser difícil. Ou estar aprovado, mas está aprovado num valor menor do que você precisa. Todo mundo vê como é uma recusa, não sei o que. Não, é uma readequação. A pessoa está querendo comprar um imóvel de 500, mas tem capacidade de comprar um de 400. Opa! Então é saber gerenciar a informação e gerar negócios a partir disso. Tudo bem? Então, lembrando, lá na REC, REKK, que é onde eu trabalho, você consegue ter a informação muito fácil. Se vai gerar negócio ou não. Só que o que as pessoas fazem? Gastam tempo com visita de imóvel. Gastam tempo imaginando tal coisa quando é mais simples do que você pensa.
Ah, legal, junto à Caixa Econômica é um pouco mais burocrático? Sim e não. A Caixa Econômica, ela tem uma questão, assim como o Banco do Brasil, de ser muito documental. Só que, gente, o documental hoje é upload. A Caixa tem um dos melhores processos digitais para assinatura de contrato. Estou falando de um banco público. Se bobear, eu acho que eu falo até que é melhor que o Itaú, que normalmente é o banco mais Conhecido. tecnológico, Mais tecnológico. tá? Mais atrelado à tecnologia, tá? Sim. Não existe banco ruim ou banco bom. Existe o banco adequado para sua negociação e o seu contexto socioeconômico. Todos os bancos são bons, pelo amor de Deus. Cada um joga dentro das suas regras, gente. Pelo amor de Deus. Ah, você apontou um negócio que é legal. Meu Deus. As regras são iguais para a Caixa, para o Sim. Itaú, para o Santander, Sim. para o Bradesco, para o Inter, para todo mundo. Sabe por quê? Quem define é o Banco Central. Ah, tá. Então, por exemplo, se você pegar um contrato da Caixa, do Itaú, do Santander, lógico que vai ter alteração de Sim. sequência, da aplicação das coisas, mas é só você trocar o logo de um e colocar o logo do outro. É literalmente São igual, muito porque quem próximos. determina é o Banco Central. Eu sempre falo, todo mundo, quando eu vou dar os meus treinamentos para... E é bom isso, para deixar o jogo igual, Limpo. né? O jogo igual. limpo, pelo amor de Deus. Um dos meus trabalhos é dar consultoria para imobiliárias, assessorias e construtoras de como fazer o crédito, fazer você vender mais, tá? Eu sempre falo isso. O meu trabalho, o meu mundo é uma commodity. Porque é tudo igual. Ah, não, mas a taxa de um é diferente da taxa do outro. Eu falei, tá, tudo bem. O jogo é o mesmo. A sequência é exatamente a mesma. Analiso o crédito, aprovo o crédito, depois eu tenho 6 aprovações. Eu tenho a aprovação jurídica do imóvel, aprovação jurídica do comprador, dos vendedores, de quantos forem, do FGTS, e as outras fora do sistema, né, fora da emissão do contrato, depois da emissão do contrato, eu tenho mais 2 aprovações. Que é a prefeitura, que você cobra o imposto da transferência, e o cartório que vai validar aquilo. Ou seja, eu chego num local onde eu tenho 40 lanchonetes com 40 marcas diferentes, o pão é o mesmo, a carne é o mesmo, mas os temperos, cada um tem o seu, digamos assim. Exato. Aí você vai se identificar com aquele tempero e tudo Exato. bem. E como a gente está falando Olha de que cultura interessante. financeira, Olha que legal. por exemplo, o mais importante é, você sabe quanto que você pode? A partir daí, você procura o imóvel. Aí a gente vai falar das coisas boas que aconteceram no começo desse ano. Liberaram o compulsório da poupança. O governo liberou o compulsório da poupança. Ah, é populista, é porque é ano de eleição? Não quero saber. Não importa. Liberou, cara. Liberou. Por que que liberou? Porque o dinheiro está cada vez mais caro. Sim. Lembra a história da Selic? Antes era a poupança, era o cálculo da poupança, o custo do dinheiro era a poupança, mais a tesouraria e acabou. Perfeito. Sim. Agora eu tenho tesouraria de renda fixa, eu tenho tesouraria dos recebíveis, tenho tesouraria da poupança, e cada um tem um custo diferente do dinheiro. Então a taxa interna média de custo do banco, eu não posso mais cravar que é 7, que é 8, que é 10, que é 12. E isso faz com que o dinheiro fique caro. Uma vez eu ouvi falar sobre a concorrência indireta. E vamos pensar assim, eu deixo de comprar um imóvel, só um exemplo, tá? Para pagar a faculdade do meu filho. Continuo vivendo de aluguel Tá. e para pagar a faculdade do meu filho. Vamos dar um exemplo da minha filha. Hoje, de uma certa forma, eu tenho observado que o jovem, ele não quer mais comprar carro. Fala, pai, por que eu vou comprar um carro se eu tenho Uber, se eu tenho ônibus, se eu tenho metrô? Tá tendo uma tendência maior das pessoas a alugarem imóveis do que comprar imóvel? Tá tendo uma tendência na sua visão, Fernando? Quer dizer, Tem. de repente a pessoa fala assim, eu vou ficar aqui, vou ter uma qualidade de vida melhor do que ficar me matando. Vou morar perto de onde eu trabalho, o dia que eu sair desse trabalho eu vou para outro lugar e alugo outro imóvel em outro lugar. Tá, vamos falar Tem de isso. novo. Vamos falar de novo de macroeconomia interferindo nisso? Airbnb. Aumentou demais o custo. Por exemplo, em Barcelona está até proibido. Em Paris já tem projeto para proibir o Airbnb. Por quê? Porque aumentou demais o custo do aluguel. Ah. Porque vale muito mais a pena para o dono do imóvel alugar por curta temporada, né, o short term, que é muito explicado, né, muito falado, do que você alugar para uma pessoa por longo período. Entendi. Então a pessoa ganha mais em cima do imóvel. O que a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, fez?
Aí pegando a questão da macroeconomia, um agente macro que pode interferir no mercado. Ele pegou e falou assim, construtoras, eu quero que vocês construam perto de metrô, mas vai ter restrições para quem compra e quem vende esse imóvel, por 10 anos. Eu te dou benefícios fiscais, mas em contrapartida, estes apartamentos, estes imóveis, eu não pode alugar para Airbnb, não pode alugar para quem ganha 12, 13 mil, tem que ser para quem ganha entre 6 e 9, para quem ganha entre 4 e 3. Tá, eu tô falando aqui... Se vira, Colocou né? regras. Ele limitou absurdamente. Para quê? Para que não saia da especulação imobiliária que se tornou. Todos os prédios perto de metrô, o foco de venda era faça o seu dinheiro com o Airbnb. O Airbnb paga o seu financiamento imobiliário, dinheiro gerando dinheiro. Olha que loucura. Só que o Estado, nesse ponto, né? Aí você pode até ver o Ancapsu e falar outras coisas, que o Estado, na verdade, ele só atrapalha. Porque ele não deixa o livre comércio acontecer. Tá. Só que se ele não fizer isso, e aí eu estou falando a ideia da outra ala, se ele não fizer isso, a coisa descamba. Como descambou nos Estados Unidos em 2008. Agora, assim, ó, é interessante você pensar o porquê que aumentou o interesse por locação para os jovens. Sim. Tá? Eu vejo que a geração jovem, ela vem com uma tendência muito mais de as a service do que de compra. Não é para imóvel, é para qualquer coisa. Entendeu? Então, As a service. Então, por exemplo, o Uber, ele paga conforme ele usa. É mais caro se você for ver, se ele usar todo dia? Pode ser. Mas ele paga conforme ele usa. E da onde que vem esse conceito? Tá? Imagina o seguinte, o jovem no início de carreira, ele tem uma facilidade de mobilidade muito maior do que uma pessoa que é casada, que tem filho, que está na escola, tal. Então, exatamente. Hoje eu moro aqui, a minha filha estuda perto de casa, tenho minha mãe, meu sogro que mora perto, minha esposa. A decisão de simplesmente vou para outra cidade tem muito mais considerações do que um jovem de 20, 21 anos que tem a oportunidade e vai. Sim. Entendeu? E aí não fez sentido nenhum, por exemplo, ele trabalhar no Morumbi e morar na Zona Leste. Tá. Porque por qualidade de vida, se houver questão financeira, mas por mobilidade tempo de mobilidade, ele vai gastar muito tempo. Certo. E aí vem a questão do home office. Hoje, por exemplo, eu dou meus treinamentos. Tudo da minha casa. Eu não saio para nada. Lógico, visito algum outro parceiro aqui e ali, mas é muito raro. E hoje, eu, por exemplo, neguei oportunidade de trabalho esse ano pelo simples fato de que tinha que ser presencial. Eu falei, não quero, obrigado. Perfeito. Eu fico a manhã inteira com a minha filha, por exemplo. O que eu economizei de escola e ganhei de qualidade de vida, estando com ela, podendo educá-la melhor, mais presente, conversar com ela mais, conhecer ela um pouco mais, ainda mais que ela está entrando na adolescência, tudo isso é um ganho não financeiro Que não tem que pode preço, ser né? contabilizado dentro dessa cultura que você está comentando. Pode, porque o jovem não tem essa dor. Exato. Talvez ele não tenha. Né? Exato. Claro, ele pode ter, mas talvez ele não tenha. Então, assim, na cabeça, eu tenho 21, 22 anos. Sim. Cara, eu ir trabalhar no Rio ou em Manaus, eu vou onde tiver oportunidade melhor. Sim. Não tem nada que prenda. Te prenda, exato. Só que, por outro lado, do mesmo jeito, sei lá, ele foi para Manaus, amanhã surge uma oportunidade em Salvador. Cara, para que ele vai comprar um imóvel, pagar 20, 30 anos de financiamento? É loucura, se em 2, né? 3 anos ele pode mudar de novo de cidade? É muito comum ver em filmes norte-americanos, o Fernando, o Márcio, é muito comum ver assim, por exemplo, os filhos, o pai e a mãe, sei lá, morreu, desencarnou, aí os filhos vão lá, vendem as propriedades do pai e depois cada um compra o seu. Quer dizer, essa coisa de pai para filho. No Brasil, às vezes você vê aí, quando chega uma herança, alguma coisa aí, o pessoal um querendo pegar o outro, uma querendo sair na porrada do outro. Quer dizer, aí você está falando em concepção de Estado. A minha mãe mora no Canadá. Tá. Ela pode chegar, ela e o marido dela, beijo, Beto, eles podem simplesmente decidir o que eles querem fazer. E o Estado não determina nada. Eles fazem uma escritura pública determinando o quê?
eu quero que isso vire um fiduciário, tal, ou que seja literalmente vendido para... Ele determina em vida o que quer que faça. Sim. Exato. No Brasil eu não posso fazer isso. Loucura, hein? Eu não posso. Tem limite de Tem testamento, né? limite de transferência. Aí você tem... Que é isso que é. Aí volto a dizer, não é só o Brasil. França, Espanha, tem... no México também é muito assim. Essa questão do Estado definir muito o que você pode ou não fazer. Isso Meu interfere Deus na do céu. economia, interfere em tudo. Agora, só pegando o gancho do que o Fernando está falando, dessa questão do jovem estar desprendido e poder fazer essas movimentações, isso é verdade. Mas a pandemia, mais essa questão de qualidade de vida, que todo mundo vê no home office hoje, por exemplo, interferiu demais nas regiões como Berrini, Total, Paulista, total. Faria Lima. Verdade. Por quê? O que tinha de prédio comercial, que na verdade é residencial, que virou comercial na questão de aluguel para Airbnb, aluguel de longa ou curta temporada, que era para quem queria ter a qualidade de vida que você citou, para estar perto do trabalho. Hoje o trabalho, desculpa gente, meu trabalho está aqui. No celular, no computador, na internet. Eu estava aqui antes da gente conversar, né? eu estava respondendo para minha amiga Samara, minha grande amiga e parceira Samara lá de Mogi das Cruzes, algumas coisas para ela. E já estava respondendo e-mail, já estava vendo resposta do banco e tudo mais. Tipo, eu tô vendo aqui, isso aqui deixou de ser, gente. Computador, deixou de ser celular há muito tempo. Isso aqui é um computador ambulante. Por isso que é tão roubado. Quantos, vocês têm ideia de quantos % da população, falando de Brasil, né? Conseguem trabalhar home office? Por exemplo, um técnico de uma operadora de celular tem que estar na rua, um entregador de pizza tem que estar na rua, quer dizer, quantos % conseguem trabalhar? Não deve chegar a 20%, sabe por quê? 20%? Porque tudo depende... Lembra de contexto socioeconômico, Salão? Sim. Então, por exemplo, você conseguiria fazer o podcast sem ser aqui? Não, tecnicamente não. Sim. Poderia fazer se eu quiser. Sim. Tecnicamente sim. Poderia fazer se Poderia eu quisesse fazer da minha casa, com exato. plataformas Aí tal. todo mundo no computador é exatamente como foi feito na pandemia. Como certo? eu já fiz várias vezes. Exato, né? exato. Nova realidade, eu não sei se a palavra pode falar muito, porque de repente derruba a plataforma aí. Não. Mas esse conceito, É. para nós, para esse contexto que a gente tá, pode fazer. Tá. Para quem trabalha, com o meu grande amigo Alexandre, cuidando da eletricidade da Porto Seguro. Tá. Se ele não estiver lá, como que ele vai resolver o problema que surgiu? Mas de uma certa forma... o médico, como é que o médico vai operar estando em casa se ele precisa estar olhando o paciente? Mas então, de uma tem certa profissões forma, e profissões. mas tá? de uma certa forma, todas as profissões, elas foram afetadas pelo home office pelo seguinte: eu sou entregador de pizza. Eu estou na minha casa com a minha moto, de repente eu recebo uma mensagem lá no meu celular, aí eu vou entregar, eu não preciso estar na pizzaria, entendeu? Quer dizer... Por exemplo, do lado da minha casa, ali na frente até da casa elétrica e da padaria, tem do outro lado tem uma pizzaria. Tá. Sem brincadeira, é uma pizzaria de alto giro. Eu já cheguei a ver 30 motoqueiros esperando Que ali. loucura, hein? Por quê? Porque não vale a pena. Aí também tem uma questão de custo. Custo de oportunidade. Custo-benefício, Quando eu fiz Uber lá atrás, eu sempre falava que era o custo para pegar o passageiro. Ou seja, porque esse custo é seu. Então, quanto mais você controlar este custo, melhor fica para você dos seus ganhos. Perfeito. Aí vem quanto que ganha por quilômetro rodado, em termos de hora e tal, que é o que o pessoal fala muito. O ganho por hora dessa viagem é de X. Sim. Não que ele vai ganhar aquele X, é que se fizer parametrizado em 1 hora, com o quilômetro rodado, dá aquele valor. Então, assim, tudo tem índice, base de cálculo. Você falou uma coisa agora que eu achei engraçado. Peguei esses dias, acho que faz uns 2 meses, faz uns 3 meses mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Eu fui na casa do meu amigo Coronel Silas no Guarujá. Então de manhã... Manda um abraço para o Silas, que eu gostei dele demais. Talvez ele venha na próxima quinta-feira. Talvez, na próxima quinta-feira. E o que acontece? Eu me lembro que eu peguei o Uber da minha casa para ir até a nova estação de ônibus aqui do ABC de São Bernardo. E o rapaz falou assim, eu tô indo para Praia Grande. Eu
Falei, sério? Eu falei assim, que eu já comprei minha passagem. Eu falei assim, eu tô indo. Mas como é que você vai? Você vai trabalhando de Uber? Eu falei, então, eu vou pegando passageiro no caminho, tá? Eu paro no lugar, espero um passageiro, ando um pouco. Daí eu paro no lugar, eu vou ganhando no caminho, fico lá na praia umas 3, 4 horas, me divirto, depois eu volto na mesma coisa. Então ele foi monetizando, ele foi atendendo clientes para descer a serra, para chegar na Praia Grande. E o cara fez dinheiro na ida e na volta. Exato, mas é que isso é, por exemplo. Olha que loucura. Aí você, voltando a falar de macroeconomia, hoje os mercados, farmácias, tudo, comércios em geral estão com uma dificuldade absurda de contratar gente. Por quê? Porque é muito mais fácil eu comprar uma moto e virar entregador, que eu ganho muito mais e eu gerencio o meu tempo. Sim. E aí pegando o conceito dos jovens que o Fernando muito bem falou, do que eu trabalhar por um salário mínimo numa farmácia 8 horas por dia. E o Márcio ele trouxe um ponto que assim, a questão do home office. Hoje ele consegue fazer isso, mas ele já está num nível em que ele tem um poder de decisão por oferta. Sim. Tá. O jovem, muitas vezes, que está começando, ele vai seguir a regra da empresa. E o que a gente vê no mercado são empresas voltando para o presencial e diminuindo o home office. Por causa de sinergia. Por causa de sinergia e por causa de controle. Porque, assim, a empresa, a gente tem um conceito de trabalho que ainda hoje funciona para algumas funções muito bem, de se pagar por hora. Então, você tem que estar lá às 8 horas. Então, você precisa do controle que o cara está lá 8 horas. Mesmo que ele está voando o dia inteiro tomando cafezinho, mas ele está lá presencialmente. Te dá a falsa sensação de controle. Para aquelas profissões em que o que importa é mais o resultado, por exemplo, vendas, em que o vendedor vai ganhar por comissão. Ou você tem alguma atividade que o que você ganha é pela sua entrega. O presencial que é o seu caso. O presencial é o menos importante, porque assim, no final do dia, se você não entregar, você não ganha. É interesse seu sair correndo atrás. O vendedor, se ele vender 10 ou vender 1 milhão, ele ganha diferente, concorda? Sim. Então, eu como empresa tenho menor necessidade de controle dos minutos dele, porque é o maior interesse dele, porque ele entende que ele é pago pelo resultado e não pago por hora. Loucura. Tá? Então, o home office, para mim, é muito complexo nas profissões que a entrega ainda é feita por hora de trabalho. A construção civil, no caso hoje da macroeconomia, que constrói os imóveis, 80%, 90% ou mais dos seus profissionais precisa ser presencial, precisa construir a casa, o prédio e tudo mais. O de base, né? O de base. Mas aí o que acontece? Aí fica também, dentro dessa macroeconomia, dentro dessa questão de imóveis, no mundo inteiro, não é só no Brasil, a gente vê hoje a China com, 10 milhões, 20 milhões de imóveis parados. No Brasil a gente também vê milhões e milhões de imóveis parados, que foram abandonados. Eu ouvi uma matéria agora em Hoje Santos. isso é bem mais difícil de acontecer, tá? Não, eu vi uma matéria agora acho que na internet sobre imóveis em São Vicente, né, na Ilha Poxala, que é uma ilha que tem, quem não conhece a Ilha de São Vicente, tem uma ilha lá que é uma ilha pequena e tal. E tem imóveis tem nada a ver com o Fábio Porchat, pelo amor de Deus. E tem os imóveis abandonados. Quer dizer, como é que dentro da macroeconomia, ver essa questão de imóveis abandonados? Quer dizer, isso não é um desperdício, uma judiação? Ou tudo bem? Está abandonado, tchau. Eu vou ser muito chato com você nesse ponto. Por favor. Não, pergunta de leigo, né? Não, tranquilo. Contexto. Qual é o contexto na Ilha Porchat que faz com que os imóveis fiquem vazios e não sejam utilizados? Não sei. Entendi. Então, lembra, é isso que eu sempre falo. Uma informação só, um dado, aliás, que você me deu é um dado. Tá vazio. Tá vazio. Na China, por exemplo, 10 milhões de imóveis vazios que estão lá parados, apodrecendo também, mas assim, é um dado vazio também. É um dado vazio, porque depende de onde está. Porque, assim, por exemplo, na China, um contexto, só desculpa, Fernando. Você sabia que você não pode mudar de cidade se o governo não autorizar? Exato. Eu já ouvi falar disso. Por exemplo, se está 10 milhões parados ali, é um problema que o Estado vai ter que resolver pela característica que o Estado tem de fomentar, de construir uma fábrica, de construir não sei o quê, para que as pessoas se interessem de ir para lá
e ela dê as autorizações para que as pessoas se mudem. Olha o contexto. Esse contexto existe no Brasil? Ou as pessoas são livres para fazer? Olha que loucura. As pessoas são livres para fazer. Ah, mas por que a Ilha Porchá, por exemplo, na praia, é um absurdo o custo de IPTU da praia. Uhum. Eu conheci gente, e até eu quase desisti do meu imóvel em Itanhaém. Falei, deixa a prefeitura pegar. Não quero nem mais pagar isso aí. Pronto. Quase que eu fiz isso. Depois eu desisti, graças a Deus. Mas assim, o que meu pai paga na Praia Grande é um absurdo. Esse tipo 6, 7 vezes o que se paga em São Paulo. Nossa, que loucura, hein? E na sua fala tem uma mistura de dois mundos que não são tão miscíveis a princípio. Um é o ponto de vista social, outro é o ponto de vista econômico. Exato. Porque, vamos lá, o imóvel parado é problema de quem? Do proprietário, ponto. No Brasil na China não. Não, no Brasil. Estou falando no Brasil. Não, no Brasil. Só pra gente falar de macro, tá? Estou falando de Brasil. Tá. É problema do proprietário. É uma decisão dele se ele vai vender por um valor menor para não ter custo de manutenção de imóvel parado, para não ter capital parado, se vai alugar mais baixo. Isso é uma decisão dele. Aonde a gente começa a gerar um conflito que isso me incomoda muito. Querer trazer o social como se o imóvel fosse uma responsabilidade social. O imóvel ele não tem responsabilidade social. Eu vi muitos discursos assim, não, porque o Estado de São Paulo tem 5 milhões de imóveis parados, não sei o quê, vamos mudar, vamos invadir, vamos comprar. Aí é outro... Lembra, você tá sempre tomando uma atitude... com um dado que não mostra o contexto todo. Mas assim, então é um dado vazio eu também. Como jornalista, eu posso te dizer, manchete nada mais é do que um dado vazio. Um dado vazio. Não, e o contexto vem explicado na matéria. E o problema, Saulo, é que acaba misturando, porque, por exemplo, o governo ele só pode tomar o imóvel, a princípio, se ele tiver uma dívida pública maior até do que o imóvel, se eu não me engano. Não. Tem alguma coisa assim? Tem regras e depende de cada prefeitura, depende de um monte de coisa. Perfeito. Que loucura, hein? Mas aí, assim, isso não justifica... O fato dele estar parado ou não, não importa, porque o que importa é se o governo não está fazendo o que ele tem que fazer para tomar o imóvel... isso é independente de estar parado ou não. Entendi. O que eu falo, o imóvel tem a responsabilidade social que não depende do governo. Tá. Que é muito bem o que você comentou. A responsabilidade social, e aí lembra que eu falei de Maslow lá no primeira fala minha? Sim. É isso, é de segurança. Segurança. É isso. Então, por exemplo, na Ilha Porchá, pegando o teu exemplo, cara, são imóveis em tese de quem não precisa estar lá. Sim. Ok? Sim. Então, qual é o contexto social? Tá. Beleza. Nenhum. Agora, por exemplo, você pega no Boqueirão em Santos, que é perto. Já tem uma necessidade maior das pessoas estarem lá para moradia, inclusive. Tá. Aí é um outro tipo de uso que depende do indivíduo. Que é exatamente muito bem o que o Fernando comentou. Ou seja, todos os imóveis que estão parados, aí milhões e milhões de imóveis parados no Brasil, no estado de São Paulo, amigão, vai lá, demole tudo, você que é o dono, você que é o responsável pelo imóvel. Você que é o dono, decide o que você quer fazer. Toma uma atitude, né? Isso. Exato, até... Não, assim, só para explicar. Vamos terminar já. Em Itanhaém, na minha casa, na frente da minha casa, né, um pouquinho pro lado, tinha um terreno. Tá. De um cara que morava em Nova York e nos últimos 30 anos não fez absolutamente nada com aquilo. Nada. A gente descobriu que o cara morava em Nova York por quê? Porque a gente teve que correr atrás porque estava dando bicho, tava não sei o quê. Aí a gente acionou a prefeitura para poder limpar o terreno. Nossa, mãe. Aí o Estado teve que se atuar porque eu não posso invadir um terreno, nem que seja para fazer uma benfeitoria nele. Sim. Porque é responsabilidade do proprietário fazer isso. Não, porque vocês estão me tirando um peso aqui da consciência, porque a gente passa ali na rua, vê fábricas paradas, vê imóveis parados, fala assim, poxa, isso aqui poderia estar sendo utilizado de uma maneira mais inteligente. Vai ser, por exemplo, a maioria das quadras de society que você vê e estacionamentos em São Paulo, elas vão deixar de existir. Por quê? Porque são áreas que estão resolvendo problemas jurídicos, entre herdeiros, entre o que for, para ir para a especulação imobiliária. Olha que legal, né? Então, por exemplo, eu jogo bola lá em Santo Amaro, em São Paulo, cercado de um monte de gente, de um monte de prédios novos que acabaram de ser construídos. O que tem de gente querendo pegar aquele espaço ali
para fazer. Só que a gente olha assim e fala, a gente já até olhou a parte documental e fala, esquece, até resolver isso aqui, a gente pode jogar bola mais 20 anos. Que loucura. Entendeu? Que então, loucura. só que aí em 20 anos talvez aquela área deixe de ser tão interessante. Tô falando aí no conceito macro. Macroeconomia, né? E prefira que eu vá, sei lá, Né? pra Chácara Santo Antônio, que é um bairro do lado, por exemplo. Eu tenho um sonho de um dia ver, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, né? Você pegar 200 milhões de brasileiros, né? E brasileiras e dividir por 4, que seria pai, a mãe e 2 filhos, nós teríamos 50 milhões de famílias, né? Então, se você pegar e construir 2.000 cidades com 100 mil habitantes cada uma, seriam 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, eu tenho um sonho que aconteça daqui 50, 100 anos, não importa. Mas é um sonho de ver um dia o Brasil numa condição realmente viável para você poder falar assim, não, olha que eu consegui não só realizar o meu sonho, mas também ter uma qualidade de vida. Porque essa questão de você morar é a sua dignidade, é a sua identidade, não é? E aí eu vou te dizer uma coisa, mais de 70% das cidades, isso é um dado, mais de 70% das cidades brasileiras poderiam não ter prefeitura nem Câmara de Deputados. Não precisaria. Vereadores, desculpa. Pelo tamanho. Pelo tamanho e pelo que gera de receita. Olha que louco. Então tá que tem até um projeto de lei, perdão, eu não sei de quem, em que ele está querendo acabar com essas câmaras de vereadores para diminuir o custo público. Olha. E tal. É a ideia de fazer condatos. Conselhos municipais Isso, e tal. é do Partido Novo. Então assim, é um conceito interessante. Posso discordar, posso concordar, posso não, mas pelo menos é uma discussão que vai para uma coisa que eu quero, que o Estado dependa menos, que a gente dependa menos do Estado. Claro. É o que eu, Márcio, acredito. Claro, Tá? claro. Bem-vindo ao século XXI, né? A verdade, cara, quanto menos o Estado se interferir, melhor para todo mundo. Melhor para a economia sabe? do mundo, né? Mas aí a gente está vivendo... Aí é bem utópico, como o Saulo estava falando. Sul-americano, né? Por quê? Porque o cerne de base do nosso Estado é que o Estado tem que prover. Esse é o conceito que eu acho absurdo. Perigoso, o Estado né? não tem que prover, o Estado tem que zelar. É o que eu acredito. Ok? É um zelador. O zelador, o que é? Ele cuida. Vamos deixar as regras igual para todo mundo. Aí, né? para fechar, a gente lembra da Margaret Thatcher, né? Que ela falava que o Estado não tem dinheiro. Ah, tá. Quando eu dou benefício, alguém está pagando. Quando acabar o dinheiro, acaba o benefício. Por sinal, uma mulher que eu tinha e continuo tendo o maior carinho, admiração e respeito, né? Do meu tempo. Se você for para Liverpool ou para Manchester, se você falar isso, você morre. Ah, é? Nossa, que loucura. Eu brinco, lógico, eu tô aqui hipérbole, tá? Loucura. Porque eles odeiam, porque a Margaret Thatcher fez Foi muito muito dura. foi muito dura com a região norte da Inglaterra, na época Fabril, então assim, não tô falando para você não deixar de gostar, Sim, porque sim, ela como uma figura pública, dentro daquela macro e aquela geopolítica dos anos 80 e 90, Sim. ela foi fundamental. Mas você pode... Eu, por exemplo, discordo de muitas coisas que ela fez. Márcio, uma coisa que eu admiro no passado, eu não sabia disso, mas uma coisa que eu admiro hoje é Maquiavel. Maquiavel é sensacional. Eu assisto na sexta-feira. Isso, tudo bem. Aí eu sempre falo, Maquiavel sempre fala uma coisa para você manter o poder. Uma das coisas. Fernando, se eu disser errado, você por favor me corrija. Vamos lá. Confusão. Para você manter o poder, cria-se confusão. Você cria o inimigo que você pode vencer. Isso é uma das lições. Deus do céu. Essa química aqui, eu tenho um ditado árabe que diz assim, quando coincidência é quando Allah não quer aparecer. A gente vai ter que fazer um papo economia e filosofia aqui, porque, vai ser muito legal. O Márcio e o Fernando, já vi que a gente gerou aqui uma química muito legal. Geramos uma química muito legal aqui, né? Entendeu? Geramos uma química muito legal aqui. Mas assim, gente, acabou, né? Acabou, né, o Gabriel? Acabou? Então tá, olha, até o próximo Papo Amigo, informação, reflexão e cultura útil pro nosso Brasil, pro mundo. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, gente.